Bora nessa. 4/45. Fortaleza só empata com o Mirassol, leva um empate nos acréscimos e temos que agradecer muito por não ter tido mais minutos, por o Mirassol não ter empatado antes, porque era questão de tempo para o Mirassol virar. Era uma vitória até os 47 do segundo tempo, que eu estaria aqui no pós-jogo, talvez até sendo xingado por alguns e falando que, apesar da liderança, que a gente asseguraria com uma vitória, não poderia esconder que o Fortaleza foi amplamente dominado pela equipe do Mirassol o segundo tempo inteiro. Isso não pode ser normalizado, isso não pode ser ok. Fortaleza continua na sua crise, que a gente só sabia ser dentro de campo. Agora a gente sabe também que tem uma crise externa fora de campo, um caos. Empatamos com o Mirassol, um jogo que dava para ter vencido, um jogo que entra muito na conta de falhas individuais. O Lucero poderia ter matado o jogo, o Tite poderia ter segurado o Christian, o Vojvoda poderia ter substituído antes. Fortaleza terminou com uma substituição para fazer, turma. O Vojvoda abriu mão de uma alteração. Por quê? O Vojvoda simplesmente não coloca mais o Rossetto. Por quê? Hoje eu queria que esse jogo estivesse acontecendo na Arena Castelão, para eu passar esses questionamentos pro MM, o MM ter os deles também, e perguntar pro Vojvoda. Que lamentável o futebol do Fortaleza. 4/45, repito. É buscar esses 45 pontos o quanto antes. Que futebol pobre. Que time... Não existe, mano. Não existe 1-0 contra o Mirassol e não consegue segurar. Não existe. Não existe. Não existe. Nosso pós-jogo aqui é a nossa opinião. Você pode comentar aqui embaixo. Qual a tua análise? Qual a tua visão? Quem foi que se salvou na partida? O que você tirou de positivo? Qual o seu destaque negativo para esse jogo? Comenta aqui embaixo, tá? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. E pedir o like, né? Que aqui é o nosso trabalho. Que a gente não tá aqui de brincadeira, não. Deixa o teu like e se embora. Noite, Marcos Matheus. E aí, Dudu, e aí, todo mundo que tá assistindo a gente, chega deixando o like, se inscreve também porque é muito importante. Cara, é como você disse, né? É difícil a situação, a gente entra num aspecto em que o empate, né, fora de casa, se torna uma coisa ruim e dentro de um campeonato brasileiro. Pelo contexto e pelo adversário. Isso, era esse ponto que eu ia chegar. E nesse campeonato brasileiro, né, quando a gente joga fora de casa, a gente tenta não perder. Mas conforme toda a história que o jogo desenhou, né, a gente precisa ter certos pontos nessa análise. Fortaleza até foi bem no primeiro tempo, consegue bem assim, eu tô sendo bem generoso, tá? Em Consegue comparação com o segundo, é, Maria. consegue ser um time que chegou, foi lá, fez um golaço numa jogada ali pelo lado esquerdo. Moisés consegue dominar a bola e aí o Martínez faz um golaço, né? E aí no segundo tempo, cara, a gente deixa de jogar bola. Simplesmente a gente deixa de ser um time efetivo, a gente entrega a bola ao Mirassol desde os 15 do segundo tempo. Eu estou sendo também bastante gentil com o que aconteceu dentro da partida e de verdade a gente vê um Fortaleza sem nenhum tipo de letalidade dentro desse campeonato brasileiro, sabe? Não só do campeonato brasileiro, se a gente for pegar o retrospecto, a gente só venceu, Dudu, de equipes Acho que a única vitória contra a equipe de Série A foi contra o o Sport esporte, e fora o de casa. Fluminense, né? E o Fluminense, né? Que a gente pode entrar até na discussão se
O quanto aquela Ah, partida foi mérito nosso, o quanto foi e demérito quanto do foi Fluminense. e quanto foi o peso de derrubarem o Mano Menezes. Mas enfim, são outras situações. Mas desde o segundo tempo do Fluminense que o Fortaleza abdica de jogar bola, faz o placar no primeiro tempo e no segundo tempo só esquece de que tem 45 minutos e uma equipe com 11 atletas buscando também um resultado. Mas, MM, até desculpa te interromper. Esse é o Fortaleza que o Vojvoda aceitou e escolheu assim. A gente chegou na liderança da Série A ano passado desse jeito, se retraindo completamente e abdicando de jogar. Em dado momento funciona, no momento de crise não funciona não. Fortaleza não tem uma alternativa, Fortaleza não consegue criar. Não Pode ser o é adversário mais criativo. frágil do mundo. O Fortaleza não O consegue criar, Fortaleza não é cara. criativo, Dudu, não é criativo. Não foi contra o Altos, não foi contra o Souza, não foi contra o CRB, não foi Não hoje foi contra o contra o Mirassol. Ferroviário. Treinou, a gente ganhou de 4 a Exa 0 dos reservas do Ferroviário. exatamente. Vai falar, mas Contra os MM. titulares, Isso. Mas MM ganhamos de 4 reservas. Beleza. E aí, Dudu, sabe o que é que tá passando na minha cabeça? Se ele estiver assistindo, eu espero que ele comente aí também, né? O meu querido PH Santos. Ele comentou uma coisa que até hoje, fazia tempo que ele tinha comentado e até hoje martela na minha cabeça. Eu não sou fora Vojvoda, eu sou volta Vojvoda. Porque o Vojvoda que a gente está vendo em 2025 não é o Vojvoda que a gente está acostumado a ver, não. Um técnico totalmente com medo das situações de jogo, completamente abrasileirado. um técnico que chegou aqui, meu amigo, ou ele dava de tapa na cara nos jogos, né? Ou então perdia de goleada. Mas ele abrasileirou de uma forma que até pro Mirassol os jogadores ficam com medo de jogar bola, pô. E todo respeito ao Mirassol, obviamente, conseguiu o Então, o Mirassol, acesso. que é uma equipe que subiu da Série B, podia Isso ser. é a primeira vez na história que o Mirassol tá vencendo, tá entrando, né, na Série A. É o primeiro confronto de ambas as equipes. E assim, turma, eu odeio ser o cara do tá tudo errado, meu Deus do céu. Mas nesse momento é impossível a gente não perceber que algumas situações dentro do campo do Fortaleza não estão dando certo, pô. E isso parte muito pelo fato do Vojvoda também. Não é só porque ele não tem peças para trabalhar. Ele tem algumas peças ali que estão muito mal, sim. Estão sim mal. A gente não é negacionista de, oh meu Deus, não existe nada. Existe algo errado no Fortaleza, taticamente Muita coisa falando. errada. Taticamente falando, cara. É um absurdo que a gente, precisando segurar o empate, o Vojvoda coloque o Paul Fernandes, um cara que, sem fazer juízo de valor, que cagou o pau na partida passada, ele errou 13 toques de bola, pô. Não jogou nada. E o Rossetto, que era até um tempo desse titular, não aparece mais nem nessas possibilidades. O Vojvoda segurou uma alteração à toa. À toa, ao invés de colocar ali muita gente no meio canto para popularizar, ele não colocou o Rossetto, colocou o Paul. Se ele tivesse colocado o Paul e o Rossetto, eu não estaria falando isso aqui. Mesmo com o empate. Mas a gente vê que parece que o Matheus Rossetto não tem mais espaço algum dentro de Por quê? de um time que até um dia desse ele era titular. O Dudu, eu ia falar Juju, ó. O Dudu, cara, nas partidas que o Rossetto fez, 3 partidas, não foi? 3 partidas no 3, ano. ele Ele começou jogou bem, lesionado. pô. Ele jogou bem. Ele ficava cansado, ficava fora de ritmo ali nos 60 minutos do jogo total, mas ele vinha jogando bem. E por que que esse cara não joga mais? Não é nem opção. Não é E MM, só exatamente. um ponto pra tu construir teu raciocínio também. Tu falou, o Vojvoda pra segurar o jogo. Cara, era um Fortaleza e Mirassol. O Vojvoda conquistou a nossa torcida não ia pensar em segurar um jogo contra o Mirassol. O Sim, Vojvoda ia segurar esse jogo atacando. O Fortaleza tentando. abdicou de jogar. Cara, teve A um. gente não levou o empate porque o Voivoda foi pra frente e levou contra-ataque. A gente Exatamente. levou o empate porque a gente foi covarde. E Ficou não levou antes porque o atrás. Mirassol não é o Bragantino. Não é o Bragantino, não é o Grêmio, não é o Corinthians. Não tem tanta qualidade que se a gente pega no próximo adversário, o Inter. Se a gente for assim contra o Inter, a gente leva 3, 4, E 5. o Inter que vem bem dentro da temporada, né? Alguns comentaristas aí do Eixo Sul já colocam ele na briga ali para um possível título brasileiro. Eu não vejo assim, mas só estou falando o que eu escutei. Então, cara,
a verdade é que o Fortaleza parece muito perdido. Os jogadores parecem muito perdidos, sabe? Não sei o que é que tá acontecendo, não sei como é que o Vojvoda vai explicar isso em coletiva, mas na ótica do torcedor, tá muito ruim. É só olhar aqui os comentários de vocês, tá aqui, os comentários de vocês tá tudo aqui pra gente ver, sabe? Então não teve uma pessoa que falou: "Ah, vocês estão de palhaçada, o time foi bem". Não, pô. É só crítica, 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 tá aqui, ó. Tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá É aqui, tá aqui. capaz da gente ser chamada de passapano, de não estar criticando tanto, não estar esculhambando. Cara, Porque, meu amigo, loucura, pô, o Fortaleza de 2025. Dudu, novamente, tirando o jogo contra o Cariri, que foi 7, e contra o Ferroviário, que foi 4. contra duas equipes sem nenhum nível, Exatamente. o time reserva do Ferroviário e o Cariri, que foi o A pior nossa time. média é menos de 2 gols por Não, menos partida. de 2 gols é normal. É um gol, mano. É um gol, É um um gol. pouquinho menos que um Isso. gol. A gente, quando é pra vencer, vence ali por 1, E olha né? lá. No elas por elas. E só construindo aqui, seguindo, tá? Até quando vai isso? Até quando vai essa má fase? Qual o limite disso? Eu fico me perguntando como o Vojvoda vai reverter essa situação. A gente tem mais 5 dias para contratar. A janela dos estaduais é um mês, demora. Acaba agora, Foi sexta-feira. rápido, meu amigo. Foi um pulo. Sexta-feira. A gente contratou o Alanzinho e o Davidson. E como o Vojvoda também vai se portar? O quanto afetou a saída do Alex? A gente fica abismado. Próximo jogo é fora de casa, contra o Colo-Colo, lá em Santiago. E depois é domingo que vem, 8h30 ou é 8 horas da noite. Agora me fugiu aqui com precisão para falar para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. 8 da noite. Contra Isso. o Inter em casa. Arena Eu não Castelão. sei como é que eu motivo o torcedor a ir pro estádio. E eu fico preocupado, gente. Eu fico preocupado. Se você assistiu esse jogo e E ficou não está tranquilo. preocupado, eu queria ter a tua vida aí, porque talvez eu seria mais leve. Cara, foi um empate muito amargo, muito ruim em E todas as que no final das opções. contas a gente escapou de Escapou. perder. Porque quem ficou na bronca foi os atletas do Mirassol, Dudu. Que ficaram putos porque o juiz não deixou bater ali o escanteio. Sabe? Olha só, pô, olha só as consequências de um jogo, de um jogo no total ruim do Fortaleza. Não só um segundo tempo. Não só de um segundo tempo, cara. É impressionante como a gente não tem um repertório. Era essa a palavra que eu queria achar. A gente não tem um repertório, turma. Não temos uma carta na manga. É um bando em E campo. hoje eu vou ficar puto com o Vojvoda porque ele não conseguiu fechar o meio do campo, porque a gente estava entregue com o Zé Wellison ali, cara. O Zé Wellison tá respirando de boca aberta, cansado, velho. Teria colocado o Matheus Rossetto. Ah, ele não é o melhor da marcação. O Zé tava puto. Tava puto, não, tava morto, cara. Já tinha corrido bastante. Impressionante isso, cara. Impressionante. Eu só queria o Vojvoda de volta, cara. Eu só queria o Vojvoda de volta. Aquele cara inteligente que consegue destrinchar toda a tática de um elenco adversário. Que quer uma equipe intensa, uma E equipe isso, agressiva. isso, Hoje é um isso. Fortaleza frouxo, é um Fortaleza com um mental Que faz abaladíssimo. um gol no primeiro tempo e desiste do jogo, acha que tá ganho. Meus irmãos, vocês não ganharam o jogo. Vocês não ganharam nada. Nada, o jogo tá em aberto. São mais 45 minutos e acréscimos, pô. Esse elenco do Fortaleza parece que a qualquer momento pode ganhar a partida. E eles estão achando totalmente errado. Errado, cara. A gente não pode ser hipócrita. Não pode, não pode. Tá acontecendo alguma coisa errada. O que é que tá acontecendo? Vojvoda, cadê você, Vojvoda? Cadê aquele Vojvoda? Cadê aquele Vojvoda? Volte, volte, volte a ser o que era antes, pelo amor de Deus. Deixa a tua opinião aí nos comentários, tá? Deixa a tua opinião nos comentários, que é tão importante quanto a nossa, mas eu estou preocupadíssimo. Preocupadíssimo. Pô, peço perdão aí também a galera, sei lá, mas é só um desabafo, cara. É só É um o nosso desabafo. É um sentimento. desabafo que confia no técnico. É um desabafo que confia. Eu confio no trabalho do Vojvoda. Mas eu tô vendo que ele não tá conseguindo extrair tudo. Vojvoda, volte, pelo amor de Deus. É um desabafo de um torcedor, cara. E
diferença, né? Em 2022, o Voivoda passou por uma crise gigantesca no primeiro turno do Brasileiro. E era uma crise até diferente, porque a gente foi campeão cearense, foi campeão da Copa do Nordeste. Mas a gente passou o primeiro turno inteiro na lanterna. Mas ali, a gente via, pô, o Voivoda tá vacilando, fazendo, colocando, insistindo nesse jogador, mas é um time que joga bola, é um time que tem as falhas, mas poderia ter vencido o jogo, pô, deixou escapar dessa forma e tal. Era um time que jogava bola minimamente. Esse Fortaleza 2025 não. É um Fortaleza frouxo, é um Fortaleza abalado, é um Fortaleza que amedronta seus torcedores. Se em 2022, com tudo isso positivo que eu tô falando, teve pedido disso, teve pedido daquilo, teve protesto, imagina agora. Imagina agora. Deixa a tua opinião aí nos comentários, que é super importante, tá? Super importante. Eu tô preocupado. Se você não tá, meu amigo, queria ter esse teu mesmo pensamento. Um abraço a todos, valeu.